Shalom, shalom, queridos. Bom dia, 34º dia da contagem do Homer. E a gente vai falar mais um pouquinho de uma das características de Deus, né, do nome de Deus. Mas a partir de hoje eu quero entrar alguns dias falando sobre mais uma questão espiritual, trazendo mais um conceito, mais um princípio espiritual acerca de fortalezas espirituais. Mas eu quero começar apontando o Senhor como uma fortaleza. Queridos, o inimigo, a gente já escutou muito, né? O inimigo não cria nada, ele copia tudo. E a gente até sabe disso, mas parece que no nosso dia a dia, a gente pensa que aquilo que o inimigo faz é só dele, que ele não pegou base no modelo de Deus. Vou dar um exemplo. Você jamais consegue, dentro dessa atmosfera de trevas, fazer um trabalho sem uma moeda, né? E quando a gente vem para Deus, a gente olha e fala assim, não, Jesus já pagou o preço. Então eu não preciso mais. Mas existe um princípio espiritual. Existe uma forma de atuação que o que as trevas fazem não é modelo, mas é um apontamento que existe um princípio espiritual. Eles estão usando a base de um princípio para matar, roubar e destruir. Mas o princípio original, que serviu de, me perdoe falar assim, mas que serviu de inspiração para as trevas, o princípio original, o princípio verdadeiro, ele me leva à vida e à vida em abundância. Vocês estão vendo aquilo ali? Queridos, essas coisas acontecem comigo, né? Os bonitinhos, gato, cachorro brincando. Daí fica assim, pessoal, o que é aquilo, meu Deus? Será que é espiritual? Não, meu irmão. Olha lá. Gato e a cachorra tá em cima do sofá. Estão brincando. Então, nós precisamos ter essas bases de entendimento, porque isso facilita a nossa caminhada. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que as trevas estão com a verdade. Eu estou dizendo que eles pegaram uma verdade, porque se eu creio que as trevas não criam nada, que tudo é copiado, então eles pegaram... Vamos colocar aí uma coisa boba, assim. Seria como se Deus... Um exemplo bem bobinho, tá? Mas seria como se Deus tivesse criado a festa das cores. Uau, a festa das cores é de Deus. Foi uma criação de Deus. Não estou falando da igreja, tá? Foi uma criação de Deus. E daí as trevas, nossa, tem um princípio aí. Porque as cores têm liberação, cada cor representa uma coisa, e parará, parará, parará. Então agora eu vou pegar esse princípio e vou estabelecer o que a gente vê aí acerca das cores. Entende? E foi bem isso que aconteceu. O Senhor fez o arco da aliança e as trevas falou, opa, vamos fazer um negócio semelhante? Porque tem aliança nisso. O arco da aliança, 7 cores, o arco íris, que é usado em tudo aí, 6 cores, mas tudo muito camufladinho, tudo muito... Ah, é tudo a mesma coisa. Não, não é, queridos. Não é a mesma coisa. Um conduz à morte, o outro conduz à vida. Um conduz a pacto com as trevas, o outro conduz a uma aliança eterna com o Senhor, entende? Então eu quero começar esse tempo de aliança, de fortaleza, onde, na verdade, hoje eu vou falar sobre o Senhor, amanhã provavelmente eu vou falar sobre a questão maligna das fortalezas, e eu quero falar sobre cadeias de intimidação. Lembra que eu falei para vocês ontem que o Senhor falou comigo quando o pastor Wesley estava ministrando, e foi muito top, porque é muito legal, querido, você andar junto assim, né? Debaixo de uma mesma liberação do Senhor, porque ele falou algo no começo da ministração e Deus falou comigo. E eu vim correndo, anotei. E depois, na sequência da ministração, ele falou algumas coisas, inclusive usou a palavra cadeia de intimidação. E eu fico impactada com esse mover de Deus, né? Eu acho tremendo quando Deus quer falar alguma coisa com o seu povo. Ele começa a levantar vozes, né, para tratar dentro disso. Então, queridos, fortalezas, elas são reais. E a Bíblia se apresenta, Deus se apresenta, um dos nomes de Deus é Yahweh, minha rocha. No original, Yahweh Tissuru. Tissuri. E, queridos, para nós, às vezes você escuta isso e fala assim, qual a importância de eu saber os nomes de Deus? A mentalidade hebraica,
É totalmente diferente da nossa mentalidade, queridos. Aqui nós damos nome porque eu gostei do nome. Tanto que se nós, pais, tivéssemos o cuidado de olhar o que o nome fala, muitos nomes não seriam dados aos nossos filhos. Eu vou dar um exemplo da minha casa, irmãos. Um exemplo que traz um problema, mas eu já sei o final. Amém? As minhas duas filhas mais velhas nasceram antes de eu me converter. Lohane e Jennifer. Já mostra que são filhas da adolescência. Pelo nome, né? Todo americanizado e tal, tal, tal. A Sara já nasceu na minha conversão. Daí é simples, Sara. Não tem nem H no final. E daí a gente vê que existe, dentro da identidade da Sara, bíblica, existe um tempo de mudança. Mas existiu um tempo de esterilidade. E eu já quebro isso em nome de Jesus. Minha filha não será mãe aos 90 anos. Minha filha chama Sara. E ela tem problema para gerar. Mas nós temos promessa, né? E o Senhor tem falado e tal. Mas ela tem problema no ovário. Então, olha que forte isso, irmãos. Então a gente não se atenta, né? Mara, amarga. Daí a gente tem que vir quebrando as maldições acerca do nosso nome. Na mentalidade hebraica, o nome aponta a identidade. Aponta o que aquela pessoa vai ser. Por exemplo, a gente vê, né, Deus mudando o nome de Abraão. Por quê? Você vai ser pai de nações. Então, esse nome aqui não vai ativar o seu propósito. Seu nome precisa ser mudado. E a gente vê isso no decorrer da história, né? A gente vê a questão de Jacó. Olha, Jacó, você é o homem natural. Mas o homem natural precisa ter um encontro com o espiritual, porque de ti sairá uma nação. Então agora você é Israel. Então o nome ele está muito ligado à identidade. E a nação de Israel, a mentalidade hebraica ela nasceu dentro da mentalidade de Deus. Amém? Israel nasceu a partir de Shavuot, nação. Deus deu os mandamentos, deu as leis para mostrar como que seria essa nação. É a mente de Deus sendo estabelecida. Então, quando a gente vê esses homens falando o nome de Deus, está nos dando uma direção da identidade, do caráter, da atuação de Deus. Entende? Então, Deus é isso. Se ele é isso, isso tem que acontecer. Porque Deus zela em cumprir pelas palavras. Deus zela por isso. O nome não é lançado de qualquer forma. Queridos, eu acho interessante isso. O meu nome é Andréia. Andréia, no sentido mais simplório, significa forte. E às vezes eu fico olhando e falo, Deus, como é que eu consegui passar por isso aqui? Acontecem situações, irmãos, que eu falo, Deus, e daí a gente às vezes fica assim, o Senhor te capacitou. Eu não estou dizendo que o Senhor não capacitou, amém? O Senhor te preparou para isso, mas no meu nome determina que eu tenha força. Entende? Isso já está intrínseco na minha natureza. É algo que faz parte da minha identidade, ser forte. Então, essa semana eu até recebi uma palavra, né? Que a palavra toda não vem ao caso, mas no sentido de que muitas vezes você está quebrada, mas você está derramando força. Por quê? Porque isso faz parte da minha natureza. Entende? Porque está ligado ao meu nome. Então, é importante nós sabermos o nome de Deus. Porque daí nós vamos conhecendo a natureza de Deus. Lembra que eu falei lá no comecinho? Eu confio em quem eu conheço. Então a gente vai começar, né? Não sei quantos dias nós vamos falar aí sobre a questão de cadeias de fortaleza, mas eu quero começar trazendo que o Senhor é uma fortaleza. Que o Senhor é o Yahweh Tsuri. Em Salmo 144:1 diz assim: Bendito seja, ó Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então, o Senhor, ele é a minha rocha. Só que daí que você fala assim, você está falando de fortaleza e vai falar que o Senhor é a nossa rocha?
Então, daí é óbvio, né, que a gente vai pegar o original da palavra. Mas eu quero ler alguns outros textos. Nossa, eu fechei aqui, não era para eu ter fechado. Deixa eu achar aqui de novo, irmãos. Porque eu quero que, se você está estudando isso, eu quero deixar alguns textos para você se aprofundar nisso, amém? Queridos, as ministrações eu não estou tirando daqui, tá? Eu estou tirando só um nome. E às vezes eu pego algum texto bíblico. As ministrações não. Mas eu quero te mostrar isso aqui, ó, que de repente vai te ajudar nessa caminhada. Os nomes eu estou tirando daqui. É lógico da Bíblia, né, irmãos? Mas é os nomes de Deus. Orando os nomes de Deus. É bem legal. Eu não estou seguindo, não. Mas daí aqui ele vem, fala do nome, dá uma explicação, daí dá uns exemplos e tem uma oraçãozinha aqui. Bem legalzinho, assim, para você que quer conhecer. Se me perguntar onde eu comprei em São Paulo, esqueci o nome da loja. Mas assim, acredito que se você olhar pela internet, vai ser fácil achar, não é um livro caro. E é tremendo isso aqui, irmãos, porque o Senhor estava falando comigo há um tempo já, para eu estudar sobre os nomes dele. Eu falei, amém, Senhor. E daí eu fui para São Paulo e fui na loja, que toda vez que eu vou lá, que eu esqueci o nome da loja, né? E eu vou lá direto. E eu cheguei toda dando uma olhada na loja, assim, né? Porque eu sempre dou uma olhada geral, assim, para falar o que eu quero. Eu fui comprar uma Bíblia para uma filha ministerial, que ela havia me pedido. E quando eu cheguei lá, eu vi isso aqui. Eu falei, oh Deus, o Senhor, quando nos chama para fazer algo, o Senhor nos dá a ferramenta, né, para fazer. O Senhor é tremendo. Então, eu quero ler alguns textos com vocês e vou ler no original. Mas se você está anotando aí, eu vou te passar alguns textos que falam que o Senhor é a nossa rocha, tá? E daí, essa questão da rocha, no original, ela está ligada à fortaleza, tá? No original, a palavra é sela, ou selar, não sei, mas acho que é sela. Que diz o seguinte: rochedo, penhasco, rocha, rochedo, penhasco, como uma fortaleza de Javé ou de Yavé. Uma fortaleza de segurança. Então, a rocha, aqui, quando você vê falando o Senhor é a minha rocha, está dizendo o Senhor é a minha fortaleza. Mas se você está anotando, anote aí. 2 Samuel 22:3 fala sobre o Senhor ser a nossa rocha. Salmo 18:2 foi esse que eu acabei de ler agora. Não, eu não li, né? Vou ler para vocês. Salmo 18:2 e no 46 fala isso. Salmos 19:14 também fala. Salmos 28:1 também fala. Salmo 62:2 também fala. 62:2 e 6. Salmo 92:15 também fala. E daí, queridos, se você olhar, todas as vezes a maioria das vezes que cita que o Senhor é a minha rocha, você vai ver que são nos Salmos. E a grande maioria dos Salmos estão ligados a Davi. E Davi era quem, queridos? Davi era um rei e ele era um guerreiro. Então, quando nós falamos da questão de ser uma fortaleza, de ser uma rocha, de ser um lugar seguro, nós estamos nos referindo a ambientes de guerra, a ambientes de segurança. Então, trem, como diz o ditado aí, o pau tá caindo a folha lá fora, mas eu estou seguro aqui dentro. Então aqui está dizendo que o Senhor, ele é a minha rocha. No Salmo 18:2 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo. Vamos lá, olha só. O Senhor é o meu rochedo em quem eu me escondo, me refugio. O Senhor é meu escudo. O Senhor é a minha força, a força da minha salvação. O meu baluarte. Então, um monte de situações referindo-se à guerra. Queridos, quando a gente fala de fortaleza, nós estamos falando de uma muralha muito bem construída. Quando a gente vê as muralhas de Jericó, historiadores dizem que era possível passar carro em cima, por causa da largura. Então, fortaleza, lembra que eu falei a questão minha como indígena? Uma fortaleza, você vai batendo, 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 batendo. Às vezes tem que bater muito para essa fortaleza ruir. Não é uma... Vamos pegar essa questão da fortaleza de Jericó. O Senhor deu ordem, olha, vamos dar a volta nesse negócio aí.
Esse negócio não é assim, não. O senhor não podia ter falado, ó, vão lá, se reúnam em volta e toca o chofar e resolve o problema. Por que que só no último dia era para fazer isso? Porque, queridos, tem um processo de demolição dessa fortaleza. Existe um processo. Então, o Senhor é a minha fortaleza. As fortalezas, queridos, elas ou eram construídas em lugares bem altos, e daí lá dentro aquela muralha e a cidade fica dentro, ou eram construídas em meio a montanhas. Tanto que Davi fala, né? Eleva os meus olhos para os montes. Aonde Davi estava? Então, por que que ela era construída assim? Porque são lugares de acesso difícil. Você não vê uma fortaleza numa planície. Tudo lindo, plano, oásis, coisa mais linda. Olha uma fortaleza ali. Não. Fortaleza são construídas em lugares de difícil acesso. Quando a gente olha filmes medievais, e a gente vê os castelos, né? Os palácios, que são fortalezas, porque a gente vê que lá dentro tem um muro todo em volta, lá dentro é uma cidade. Muitos nós vamos ver que em volta tinha aquele fosso d'água. E com jacarés, crocodilos e barará, barará lá dentro. Sem contar os sentinelas em cima dos seus muros. Por quê? Para dificultar. Lembra que eu falei que a nossa batalha é tomada de território? Então, o que o Senhor está dizendo quando o Senhor se manifesta, queridos? Porque para o salmista dizer o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o Senhor se manifestou a ele dessa forma. O Senhor trouxe para ele esse entendimento. Em 2 Samuel, Davi também canta isso. 2 Samuel 22:2 diz assim, Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação. Bem parecido com o Salmo aqui, né? O meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência, ele me salva. Então, esses lugares são lugares fortificados que nos levam a ter segurança. E daí eu tenho falado, queridos, em nome de Jesus vai dar certo. Dessa transição de mentalidade, amanhã a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, dessa transição de mentalidade para que eu entre na lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é essa muralha de proteção que faz com que eu habite em segurança no Senhor, que dificulta o acesso do inimigo, que impede, se eu estou lá dentro dessa fortaleza, que é o Senhor a minha rocha, se eu estou lá dentro, nessa guerra territorial, o inimigo não consegue ocupar lugar em mim. Porque eu estou cercado. Eu estou dentro de uma proteção. Então eu consigo, olha só, queridos, isso. Eu consigo subir nos muros dessa fortaleza para salvar outras pessoas que estão por fora, porque eu estou protegida. Eu não estou misturado no arraial do inimigo. Eu não sou aquele que mora no muro. O muro é a minha proteção. Então, quando se levanta o inimigo, ele se levanta contra quem primeiro? Eu estou falando de questões espirituais, amém? Se a palavra é essa cerca, né, como eu disse, de proteção, ela impede com que eu caia nas ciladas do inimigo. Quando o inimigo se levanta, ele encontra a palavra. Ele encontra a palavra. Se o inimigo achar um lugar, uma brecha, e ele entrar, eu estou no Senhor. Daí existe, queridos, todas as liberações que irão me proteger, que irão me manter em segurança. Pode acontecer, a fortaleza do Senhor nunca será invadida pelo inimigo, mas pode acontecer que as estruturas que estão em mim sejam invadidas. Você está conseguindo entender? Mas eu posso até ser ferida, mas eu não sou capturada, eu não sou morta, porque eu estou nesse alto refúgio. E se eu for ferida, se eu for de alguma forma enganada, seduzida,
rapidamente eu sou restabelecida, porque através do sangue de Jesus eu tenho acesso a Deus. E em Deus, a cura, a libertação, a restauração, a transformação, a proteção, a provisão. Vai pensando aí no que a gente já falou até agora. Então, o inimigo, ele pegou esse desenho, esse projeto e falou: esse projeto é bom, vou praticar. E qual a questão, queridos? Como nós vivemos, muitas vezes, muito mais na natureza humana do que na natureza de Deus. Como nós vivemos dentro desse conhecimento, desse reino das trevas, nós vivemos dentro da fortaleza do inimigo, em vez de estarmos dentro da fortaleza de Deus. Daí é como se nós, para você tentar entender aí, é como os exilados da Babilônia, é como o povo de Deus, é o povo de Deus. Queridos, Israel nunca deixou de ser o povo de Deus. Eles eram um povo de Deus, que estava lá no Egito. Era o povo de Deus, tanto que Deus enviou socorro. Era o povo de Deus. E daí eu volto a dizer, era o povo mais poderoso e mais numeroso, mas que estavam presos dentro das estruturas malignas e não conseguiam sair. Ficavam clamando. Ao invés de estar exercendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer, eles estavam clamando por libertação. Era o povo de Deus. Você consegue entender? Foi necessário que Deus enviasse alguém, enviasse um libertador. Esse é o papel do libertador. Mas, na verdade, irmãos, me entendam com carinho, não seria necessário que houvesse libertador. Se cada um se posicionasse, lesse a palavra e falasse, não, isso aqui está errado, eu vou resolver isso aqui. Mas, às vezes, em vez de estarmos nas fortalezas do Senhor, estamos em fortalezas malignas, eu não quero entrar muito nisso aqui, porque eu vou falar sobre isso amanhã. Estamos em fortalezas malignas e essas fortalezas nos sufocam tanto que nós não conseguimos ver saída. Então nós precisamos de alguém, mesmo com o véu rasgado, mesmo com livre acesso, mesmo tendo a Bíblia, mesmo estando ouvindo a palavra, nós precisamos de alguém que nos aponte o caminho. Mas o Senhor é uma fortaleza. Queridos, eu tenho falado acerca do reino, né, nesses dias. O reino tem tudo o que eu preciso. O reino de Deus tem, vou falar de novo, o reino de Deus tem a sua linguagem, o reino de Deus tem as suas vestimentas, o reino de Deus tem a sua mentalidade, o reino de Deus tem a sua forma de curar, o reino de Deus tem as suas leis, o reino de Deus tem a sua economia, o reino de Deus tem os seus cânticos. O reino de Deus é completo. Ah, eu preciso sentir prazer. Eles, o reino de Deus tem isso. Mas é porque nós queremos os prazeres da carne. Da carne não ligado ao homem, mas da carne ligado à natureza pecaminosa. O reino de Deus é completo. Ele não nos falta. O Senhor é o meu pastor. E nele eu não tenho falta de nada. Nele eu estou pleno e completo. Eu tenho tudo aquilo que eu necessito para viver. Tudo aquilo que eu necessito para vencer. Tudo aquilo que eu necessito para renunciar. Tudo aquilo que eu necessito para ter uma vida de qualidade. Tudo aquilo que eu necessito para viver a vida do reino. Eu tenho nele. Ele é o meu pastor. Ele é a minha rocha. Você está em guerra? Essas guerras estão te ferindo, te machucando? Essas guerras estão te sufocando? Essas guerras estão te matando? Então você é o povo de Deus, mas você não está dentro da fortaleza do Senhor. Queridos, volto a dizer, nós vamos ter dias de aflição, mas a Bíblia não diz que seria os 365 dias. E na aflição o Senhor está conosco. Nós vamos ter perdas. A gente vive nesse mundo, irmãos.
Tem que tirar esse negócio aí que a gente é os alecrim dourados que não seremos atingidos. Isso é mentira. A gente vai sofrer dano. Mas no final a gente vai ver que o lucro foi maior do que o dano. Queridos, ano passado eu tive um prejuízo grande no meio do ano. Prejuízo grande, bem grande mesmo. E eu passei vistoria, não identifiquei nada, porque se eu tive um prejuízo eu queria ver se não tinha legalidade. Né? Eu queria entender, porque de repente o inimigo entrou porque eu dei uma base. Nós estamos no mundo, queridos. Se eu tivesse nesse nível de santidade elevada, pode ter certeza que eu não estaria mais aqui. O Senhor já teria me levado. Então aqui eu estou no processo ainda. Talvez eu esteja no processo passos à frente de alguns. E com certeza atrás de outros. E eu não identifiquei nada, daí eu fui no apóstolo, falei, olha, apóstolo, aconteceu isso, eu tive um prejuízo assim, assim, assim. E o que o senhor acha acerca disso? Porque eu precisava, porque uma coisa é eu olhar e não ver nada. Geralmente quem está de fora tem uma visão um pouco mais ampla, né? E daí ele falou assim, não, você tem andado em fidelidade, tal, 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 tal. Não vejo que isso é legalidade. Eu vejo que você entrou em novos territórios e os agentes que estão dominando aquele território vieram. Permaneça e você vai receber os despojos dessa guerra. Permaneça, só permaneça. Resista ao diabo. Só permaneça. Eu falei, amém. Então, amém. Quando chegou no final de um ano, porque todo ciclo tem começo, meio e fim, quando chegou no final do ano, que foi agora o ano bíblico, né? Porque eu ando pelo ano bíblico, apesar de ter que funcionar naturalmente dentro do calendário gregoriano, embora eu funcione um pouco hoje no calendário gregoriano. Mas quando terminou o ano agora, e começamos um novo ano bíblico, que eu dei uma olhada no contexto geral, mesmo tendo um prejuízo, a minha vida ficou no azul. Teve muito avanço, irmãos. Então, a gente vai ter, mas o Senhor é a minha rocha. O inimigo pode vir contra mim, e o Senhor permite. Olha a vida de Jó. O Senhor permitiu. Mas Jó não ficou no vermelho. Jó não ficou destruído. Jó passou o dia da aflição, passou a noite, o choro da noite. Mas ele teve vitória no final. E ele saiu transformado, com as áreas de orgulho que havia no seu coração tratadas. Então o Senhor é a minha fortaleza. Nele eu ponho a minha segurança. Então, querido, se ele é a minha fortaleza, eu não estou confiando em mim. Queridos, vocês sabem o que eu mais falo com o Senhor? Senhor, o Senhor tem me dado conquistas e vitórias. E cada dia mais eu vejo a remissão mais acelerada e as coisas fluindo com mais agilidade. Já falei para vocês, eu estou onde deveria estar? Não. Não estou, irmãos. Não tem essa ilusão. Mas eu estou caminhando para isso. E eu tenho visto o Senhor fluindo. Visivelmente. É algo sobrenatural. Não pense você que eu olho e falo assim, uau, tá vendo? Tô certinho, olha o que Deus está fazendo. Eu só falo assim, Senhor, me ajuda a permanecer nesse caminho. Existe temor no meu coração de eu tomar uma via errada e colocar a perder tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então, Senhor, me ajuda a permanecer dentro dessa fortaleza, dentro desse lugar de segurança. Me ajuda na minha mentalidade, nos meus pensamentos, nas ideias que eu recebo. Eu sou uma pessoa que a minha mente está a 1000 por hora o tempo inteiro. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nisso aqui, só para eu permanecer. Porque se eu permanecer, é de glória em glória. Só vai crescendo. E eu não estou falando isso, queridos, para falar de mim. Eu estou falando isso para você ter um reflexo. De você olhar e falar, opa, então eu estou no caminho. Glória a Deus. As coisas não estão do jeito que deveria estar, mas está caminhando.
Ou você olhar e falar assim: "Calma lá, isso aqui eu tô bem longe disso aqui", sabe. O Senhor é a minha rocha. E daí, queridos, quando Jesus vem, ele manda a gente construir, amém? Ele manda a gente edificar. Tanto que ele fala assim: "Olha, faça os cálculos antes, vê se você vai dar conta de edificar isso aí, se não der nem começa", né. Mas daí ele fala assim: "Olha, na onde que você tem que construir a sua casa?" A nossa casa tem que ser construída sobre a rocha. E Davi fala 555.000 vezes aqui: "Quem é a minha rocha?". Então eu tenho que edificar sobre o Senhor. Ah, então Deus vai deitar e eu vou construir sobre ele? Não. Quando eu edifico algo sobre a palavra. E não é, queridos, edificar sobre a palavra eu estou declarando a palavra, eu estou falando a palavra, eu estou lendo a palavra, então eu estou edificando sobre a palavra. Não. Eu estou vivendo a palavra. Eu vivo toda a Bíblia? Não, irmãos, eu não vivo. Mas tudo aquilo que o Senhor me traz como entendimento e revelação, eu falo: "Meu Deus, isso aqui eu não estou fazendo ainda, me ajuda, eu preciso fazer isso aqui. Me ajuda, eu preciso entrar nisso aqui. Isso aqui eu preciso praticar. Senhor, olha, isso aqui eu pratiquei, mas eu não pratiquei certo, mas eu não sabia. Agora eu estou tendo um novo entendimento". Então isso é edificar sobre a palavra. A palavra não é um agente externo. A palavra está dentro de mim. Então eu vou me movendo pelaquilo que a palavra diz. Vem os ataques, eu fico com a palavra. Vem os enganos, eu fico com a palavra. Vem as oportunidades do meu ego se achar, eu fico com a palavra. Vem as oportunidades de eu fazer, de eu crescer, eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Eu estou edificando, eu estou crescendo. O negócio tá feio, o trem tá pipocando quanto é lado. Eu fico com a palavra. Tô sendo acusado, eu fico com a palavra. A palavra diz isso. Eu não quero sair desse lugar de segurança, porque aqui o Senhor levanta os seus escudos. Aqui o Senhor é a minha salvação. Aqui o Senhor é o meu refúgio, como diz o texto que a gente acabou de ler. Aqui o Senhor me liberta. Queridos, quando eu estou dentro desse refúgio do Senhor, eu sou liberto de verdade. Por quê? Porque se eu for liberto dentro do arraial do inimigo, amanhã você vai entender melhor o que eu estou falando hoje. Se eu for liberto dentro do arraial do inimigo, rapidamente outros inimigos tomarão posse de territórios na minha vida. Por quê? Porque eu estou no ambiente deles. Então eu vivo de demônio em demônio, de fortaleza em fortaleza. Mas quando eu me liberto dentro das estruturas do Senhor, lá não tem. Lá não tem demônio. Lá não tem cultura das trevas. Lá não tem. Então, realmente, eu vou me limpando e me associando ao Senhor. Me transformando à sua imagem e à sua semelhança. Queridos, vou encerrar por aqui, porque senão vou acabar entrando na ministração de amanhã. E hoje é domingo, né, irmãos? Vou falar de novo, eu sou muito feliz, porque o Senhor nos manda guardar o sábado, mas o mundo guarda o domingo, então a gente tem 2 dias aí. Para estar no Senhor, né? Mais tranquilo. Eu sei que hoje você está com família, é aquele momento onde está todo mundo em casa, né? Então não quero me prolongar. Que o Senhor te guarde, e as portas, que o caminho da rocha que é o Senhor seja aberto diante de você. E que você entre neste lugar de segurança, aonde você pode combater todas as adversidades e será protegido, porque Ele é o seu fundamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E a gente volta amanhã para continuar, amém? Shalom, shalom, queridos.